E aí, gente? Tudo bem? Boa noite. Bom, vamos para a nossa segunda aula de infância na área infracional. Aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de conhecimento da área infracional, beleza? Então vamos lá, começando com uma definiçãozinha para iniciar a aula, né? O que é o processo de conhecimento? O que é o processo? Então, o processo de conhecimento é o processo de apuração do ato infracional, ou seja, aquele por meio do qual vai ser apurada a autoria e materialidade de um determinado ato infracional. Ao final, pode haver a aplicação de alguma medida jurídica, seja protetiva ou seja socioeducativa. Primeiro ponto importante, essa ação ela é sempre pública incondicionada. Então, no processo penal, se vocês já viram ou vocês vão ver, tem ações privadas ou ações públicas condicionadas à representação da vítima. Na área da infância, isso não existe. Todas as ações são sempre públicas incondicionadas, ou seja, quem faz a representação é o Ministério Público, independentemente de representação da vítima. Artigo 152 do ECA traz uma norma bem importante. O que ele diz? Que os procedimentos regulados nessa lei, aos procedimentos aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente. Ou seja, se a gente está falando de processo de apuração de ato infracional, a lei processual subsidiária vai ser o Código de Processo Penal. Tudo bem? A exceção vai ser em relação aos recursos que o ECA tem na norma própria, que diz que é o CPC. Mas em relação ao processo infracional, as regras estão no ECA. O que não tiver no ECA, subsidiariamente, se aplica o CPP. A gente falou um pouquinho na aula passada sobre direito penal juvenil, né? Que é um dos pontos importantes. Um adolescente em conflito com a lei não pode ter um tratamento jurídico mais gravoso do que um adulto. A gente conversou isso, inclusive, em princípios, vocês lembram? Os tratados, regras de Benjim, tem até no SINASE isso. Então eu trouxe um exemplo aqui. O adolescente A, de 15 anos, foi representado pela suposta prática de ato infracional equiparada à contravenção penal trazida no artigo 25 da Lei de Contravenções Penais, que é esse aqui. Ter em seu poder, depois de condenado por crime de furto ou roubo, ou enquanto sujeito à liberdade vigiada, quando conhecido como vadio ou mendigo, gasuas, chaves falsas ou adulteradas, usualmente que são utilizadas na prática de furto, desde que não prove destinação legítima. Ou seja, uma pessoa que está com uma chave micha, por exemplo, já tem uma condenação anterior por furto ou roubo, ou conhecido como, entre aspas, vadio ou mendigo. O que vocês acham que dá para alegar na defesa desse adolescente? O que vocês alegariam? Tá, quem mais? Tem mais questões? Oi? Tá. Quem mais tem ideia? O instrumento não constitui em si o crime, né? Lógico que tem várias coisas, né? O que eu pensei primeiro? O STF já julgou em relação aos adultos, o que ele disse? Essa contravenção penal viola os princípios da ofensividade e lesividade, ou seja, você está portando uma coisa, você não lesou nenhum bem jurídico, certo? Então você não pode ser punido pelo direito penal. Viola a proporcionalidade, porque é uma pena, né, alta para um ato tão besta, e configura direito penal do autor. O que isso quer dizer? Você está punindo uma pessoa pelo que ela é, porque vocês lembram que no crime diz o quê? Deixa eu voltar aqui. Não é qualquer pessoa andando com chave micha, é só pessoa que já foi condenada ou que é considerado vadio ou mendigo. Então você está considerando a pessoa... Em vez de analisar o crime, você está analisando a pessoa. O STF diz tudo isso em relação ao adulto, não falou em relação ao adolescente. Porém, se a gente aplica essas considerações, um adolescente não pode ser punido por um ato que não é considerado punível por um adulto, dá para aplicar isso aqui. Outra questão importante. Dá para aplicar a suspensão condicional do processo? Então, suspensão condicional do processo para um adulto se aplica quando a pena máxima combinada ao crime não é maior do que 2 anos. Vocês acham que dá para aplicar para o adolescente? Se o adolescente não pode ser punido, porque veja, o adulto não vai ser punido. Ele vai ter a suspensão condicional, ele vai ter transação, etc.
O que a jurisprudência entende? Que não se aplica. Por que ela entende que não se aplica? Porque a gente tem um instituto próprio no ECA, que é a remissão. A gente vai ver mais para frente. Então, nesse caso, não se aplica subsidiariamente a lei processual. Nesse caso, não se aplica essa questão da punição do adulto ou adolescente, porque tem um instituto próprio. Beleza? Mas tem essa discussão. Quer dizer, já teve essa discussão anteriormente. Tranquilo? O instituto próprio é mais benéfico? São semelhantes. E aí, como tem um próprio na infância, eles entendem que não tem necessidade de aplicar um que é feito para os adultos. Que na remissão a gente vai ver também ele é bastante parecido com a suspensão condicional do processo. Aí, iniciando a seção 5, né, da apuração do ato infracional no ECA, artigo 171 e 172 do ECA. O que ele vai te trazer de importante aqui? Primeiro, o adolescente, quando ele é apreendido, ele imediatamente tem que ser levado perante alguma autoridade. Qual autoridade vai ser? Depende. O adolescente que é apreendido por ordem judicial vai ser encaminhado à autoridade judiciária. O adolescente que é apreendido em flagrante de ato infracional vai ser encaminhado à autoridade policial, ou seja, o delegado. Então veja, desde logo, tem que ser encaminhado rápido. Por quê? Porque essas autoridades têm que examinar a possibilidade de liberação. Aí aqui, o flagrante, né? Ó, houve o flagrante. Se o flagrante é de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, a autoridade policial vai ter que fazer o quê? Lavrar um auto de apreensão, apreender os produtos, requisitar exames e perícias necessários à comprovação da materialidade e a autoria da infração. Então o ECA está dizendo o que a autoridade policial, ou seja, o que o delegado tem que fazer quando chega ao conhecimento dele que um adolescente foi apreendido em flagrante por um ato infracional com violência ou grave ameaça à pessoa. E se não é um ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa? Nesse caso, ele pode fazer um boletim de ocorrência circunstanciado, que é, portanto, mais simples, não tem toda essa necessidade. Duas coisas importantes. Primeiro, o que é o conceito de flagrante? Uso mesmo do processo penal. Tem um artigo no Código de Processo Penal que vai falar o que é o flagrante e a gente usa exatamente ele para dizer o que é um adolescente flagrante de ato infracional ou não. Segundo ponto, o fato de você ter um boletim circunstanciado e não nessa forma específica do artigo 173 não importa em liberação necessariamente. São duas coisas diferentes. Não é porque ele lavrou o boletim de ocorrência circunstanciado que o adolescente vai ser liberado e não é porque lavrou o outro que o adolescente não vai ser liberado. São coisas diferentes. A lei prevê essa possibilidade de duas formas diferentes da autoridade policial iniciar esse boletim de ocorrência, mas isso não implica na liberação nenhum nem outro caso, só na forma mesmo que vai ser diferente caso a autoridade policial queira, né? Porque ela pode ser substituída. Aí sim, aí a gente vai ver. O adolescente foi apreendido em flagrante. Ele vai ser liberado pela autoridade policial ou não vai? O que diz o artigo 174? Comparecendo qualquer dos pais ou o responsável, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial. Então, primeiro ponto, qual que é a regra? Em geral, a regra geral é, ele vai ser liberado para o pai, para a mãe ou para o responsável. Vai ser simplesmente liberado? Não. Ele vai ser liberado sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público, ou no mesmo dia ou no primeiro dia do último imediato. Ou seja, a autoridade policial vai entregar para o pai, para a mãe ou para o responsável um papel, que é esse termo de compromisso de que, olha, vocês vão levar o seu filho até o Ministério Público. Ou hoje, ou no primeiro dia ou último imediato. Quando que a autoridade policial não vai fazer isso? Ou seja, quando que o adolescente não vai ser liberado para o pai, mãe ou responsável? Quando, pela gravidade do ato infracional, sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção de ordem pública. Então, quando que ele não vai ser liberado? Quando que ele vai ser mantido apreendido? Nesse caso aqui do final. Vejo que é bastante subjetivo, né? Porque fala da gravidade do ato infracional, repercussão social, segurança do adolescente, manutenção da ordem pública. Acaba sendo um grau de subjetivismo enorme. Mas, para que o delegado mantenha o adolescente apreendido, ou seja, não libere para o pai, para a mãe ou para o responsável, tem que estar dentro dessa possibilidade aqui, ó, dentro dessa norma.
que a autoridade policial vai fazer se não liberar o adolescente? Ou seja, se liberar, pai, mãe ou responsável vão levar para o MP no mesmo dia ou no dia útil seguinte. Se ele não for liberado, quem vai fazer isso é a própria autoridade policial. Vai encaminhar o adolescente ao representante do Ministério Público junto com a cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência. Então ele mesmo, a autoridade policial, vai se encarregar de levar o adolescente até o Ministério Público. E se não for possível levar no mesmo dia? A autoridade policial vai levar o adolescente para a entidade de atendimento que fará a apresentação ao representante do Ministério Público no prazo de 24 horas. Ou seja, como é que é aqui na capital? O adolescente foi apreendido, não dá tempo de levar no mesmo dia para o Ministério Público, ele vai para a Fundação Casa, vai dormir na Fundação Casa, no dia seguinte vai ser levado para o Ministério Público. Onde não tem entidade de atendimento. Então, imagina que o adolescente foi apreendido numa cidadezinha pequena no interior, não tem unidade da Fundação Casa. O que vai acontecer? A falta de uma repartição especializada, ou seja, pode ser que tenha uma delegacia especializada em receber adolescentes nessa situação, ele vai ser mantido numa dependência separada daquela que é destinada aos maiores e não pode ficar em qualquer hipótese e exceder o parágrafo no artigo anterior, que é o prazo de 24 horas. Ponto importante, um adolescente nunca pode ficar numa delegacia mais do que 5 dias, isso é um prazo que está no ECA, mais para frente a gente vai ver. Então, ainda que não tenha unidade da Fundação Casa ou não tenha vaga por algum motivo, se ele está na delegacia, ele pode ficar no máximo 5 dias. Passou de 5 dias, ele tem que ser liberado. Tá bom? Alguma dúvida até agora? Professor, esse prazo de 24 horas aí, ele não vai da Fundação Casa para lá? Aí vai ter responsabilização da autoridade da Fundação Casa. Com liberação? Depende, a princípio não. Só se tiver na delegacia, prazo de 5 dias. A princípio não tem liberação. O prazo de internação é 45 dias, né, em provisório máximo. Então o prazo é diferente, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Mas a princípio não vai ter liberação imediata, só pode ter responsabilização de quem não fez isso. Gente, o adolescente vai ser levado para o MP. Por quê? O que vai acontecer? Então, apresentado o adolescente, o representante do Ministério Público vai proceder a uma coisa chamada oitiva informal. O que é? O promotor ou promotora vai ouvir o adolescente informalmente, se possível, já ouvindo pais, responsável, se possível, vítima e testemunhas. Então, o promotor vai sentar, vai ouvir o adolescente, é uma oitiva informal, não tem muitas regras, vai colocar aquilo a termo e depois vai tomar as decisões que a gente vê mais para frente. O que vai acontecer em caso de não apresentação? Então, no caso a autoridade policial entregou aquele adolescente para o pai, para a mãe ou para o responsável, com um termo de apresentação, o adolescente não compareceu ao Ministério Público. O MP vai notificar os pais para que apresentem aquele adolescente, podendo inclusive requisitar auxílio de polícia civil e militar. Então, essa é a consequência se o adolescente for liberado na delegacia com termo de compromisso e não comparecer. Agora, uma questão importante. O adolescente foi apreendido em flagrante, a autoridade policial liberou e ele não compareceu ao Ministério Público. O Ministério Público pode representar esse adolescente mesmo assim ou não? O que vocês acham? Não? O que mais vocês acham? Você acha que o MP pode representar mesmo sem ter ouvido o adolescente? Você acha que sim? O STJ entende que não é imprescindível, ou seja, o MP pode representar. Então, foi intimado, teve termo de compromisso, ele não compareceu, o MP pode simplesmente representar. Aqui tem o acórdãozinho a ementa do acórdão do HC 244.399 de São Paulo, que ele diz aqui, A oitiva informal é um ato de natureza extrajudicial e não é pressuposto para o oferecimento da representação. Serve apenas para auxiliar o MP a decidir sobre a necessidade de instauração ou não do processo. Ou seja, é só para o MP decidir se ele representa o adolescente ou não, mas não é uma medida imprescindível.
Segunda questão, o adolescente foi lá, falou com o MP, confessou o auto infracional, mas ele não estava acompanhado de advogado nem de defensor. O MP pegou aquilo ali, a confissão dele, e usou na representação como um elemento, né, demonstrando que o adolescente cometeu auto infracional. Dá pra gente alegar nulidade desse ato, dizendo que não tinha advogado, não tinha defensor? O que vocês acham? Se não é ato processual, não dá pra alegar, não. Que todos entendem que não há necessidade. Eles falam que é uma oitiva informal. Não tem regras, o MP ouve o que quiser, ouve se quiser, se não quiser não ouve. Tem esse HC aí, 109.242, também de São Paulo. Então, ó, a oitiva informal é um mero procedimento administrativo que antecede a fase judicial. Então, o Ministério Público vai reunir os elementos de convicção para decidir se representa ou não. Então, também não tem necessidade de advogado ou defensor público. E aí, gente, a questão, considerando tudo isso, essa oitiva informal é constitucional? Se o Ministério Público pode ouvir, pode não ouvir. Se ele pode ser ouvido com defesa, sem defesa, o Ministério Público pode fazer o que bem entender nessa oitiva informal. Enfim, tem essa discussão. Vocês acham que é constitucional ou não? Nunca vi nenhum tribunal dizer que é inconstitucional. Porém, a meu ver, dá para alegar a violação devido ao processo legal e ampla defesa. Porque se ele pode ir lá confessar um ato infracional, não foi orientado antes, não tem presença de advogado ou defensor, isso pode ser usado contra ele, enfim. Mas nunca vi nenhum julgamento concordando comigo. Gente, teve oitiva informal. Ou não teve, né? O que o Ministério Público pode fazer? Tem 3 opções. 1, ele pode arquivar os autos. 2, ele pode conceder remissão. Ou 3, ele pode representar a autoridade judiciária pedindo a aplicação de medida socioeducativa. Ou seja, a representação é como se fosse o que é para os adultos a denúncia. Primeiro ponto importante. Se o MP promover o arquivamento ou conceder a remissão, isso tem que passar por homologação judicial. Ou seja, apesar do verbo dizer que o MP promove o arquivamento e concede a remissão, no fundo isso depende de um juiz concordar ou não concordar. O juiz vai homologar e se o juiz discordar, ou seja, se o MP pede, diz, isso aqui tem que ser arquivado, isso aqui tem que ter remissão, o juiz não concordar, o juiz pode mandar para o Procurador-Geral de Justiça. Isso aqui é a mesma previsão do artigo 28 do Código de Processo Penal. Exatamente a mesma coisa. E aí o procurador vai designar um membro do Ministério Público para representar ou não representar, enfim. Então vamos lá, primeira diferenciação. Falar sobre a remissão. Primeiro, remissão é diferente de arquivamento. Arquivamento é quando o fato não é crime ou o adolescente não é o autor. Não é crime, é ato infracional, né? O fato não é um ato infracional equiparado a um crime ou o adolescente não é o autor. Então, é diferente. Se chega um boletim de ocorrência, por exemplo, nas mãos do promotor de justiça, e ele olha e fala, isso aqui não é crime, não é remissão que ele concede, ele arquiva os autos. Ou chega uma notícia de ato infracional e está provado que não foi o adolescente. Ele arquiva os autos, não é remissão. A remissão é quando tem elementos de que houve de fato um ato infracional e de que o adolescente possivelmente cometeu esse ato infracional. Se está demonstrado que não aconteceram essas coisas, o ato é o arquivamento do boletim de ocorrência, do inquérito policial. Então a remissão, como ela pode ser? Primeiro possibilidade, ela pode ser pré-processual, ou seja, nesse momento que a gente estava vendo agora. O inquérito policial chegou para o MP, ele oferece e o juiz homologa, antes de ter processo. Qual que é o efeito? Exclusão do processo, ou seja, nem tem processo. O MP pede, o juiz homologa, não tem nem processo, teve remissão. A remissão pode ser também processual ou judicial, ou seja, já tem um processo em andamento e é o juiz que concede. Aí vão ter 2 hipóteses. Ela pode extinguir o processo ou ela pode suspender o processo. Então, essa remissão judicial, o juiz pode simplesmente extinguir, acabou o processo,
ou ele pode suspender o processo, aguardando para ver se o adolescente vai cumprir determinadas condições e se esse processo vai ser extinto ao final ou se o processo vai retomar o seu andamento. Esse é parecido com a suspensão condicional do processo, da Lei 9.099. Tem uma outra divisão também que a doutrina faz, de classificação, que é a remissão própria e imprópria. O que é a própria? Remissão pura e simples. O juiz vai lá, aplica a remissão, o MP aplica, o juiz homologa e é isso, acabou. Existe uma outra também que é imprópria, que ela é cumulada com medida socioeducativa. Então veja, eles concedem a remissão para o adolescente, porém aplicam uma medida socioeducativa. A gente já vai ver um pouquinho mais sobre isso. Então vamos lá, para a judicial. Ela pode ser aplicada em qualquer momento antes da sentença. Então, pode ser na audiência de apresentação, pode ser na audiência de continuação, pode ser numa terceira audiência, pode ser depois, mas antes da sentença. Depois da sentença, não pode ser mais concedida a remissão. Duas hipóteses, como a gente viu anteriormente. Pode ser suspensiva, ou seja, o juiz suspende o processo e aí, caso o adolescente não cumpra alguma condição que ele entende importante, esse processo volta a ter curso. Ou extintiva, concede a remissão, o processo está extinto, acabou, nunca mais vai voltar a andar. Vamos lá, gente. Então, questão. O juiz aplicou uma remissão suspensiva cumulada com medida de prestação de serviço à comunidade, 3 meses, 4 horas por semana. O adolescente cumpre 1 mês e aí o serviço onde ele cumpria manda um relatório dizendo, olha, ele parou de cumprir, não está vindo mais. Esse juiz decreta internação, sanção do adolescente. O que vocês acham disso? Isso tudo a gente vai discutir mais pra frente na execução. Mas o que vocês acham, a princípio, conversando de remissão? É errado. Por que você acha que está errado? O processo ao ponto que estava antes da remissão e aí decidir, né? Dar uma sentença efetivamente. Você não foi julgado no mérito, você vai internar. Você tem que contar o tempo que ele cumpriu também, né? Isso aí, gente. Não dá para aplicar internação-sanção quando aplica medida a título de remissão. A consequência, se for remissão suspensiva, é a retomada do processo. Não cumpriu, vai voltar ao processo. Exatamente isso. Ele não foi considerado culpado por aquele ato infracional. Como é que ele pode ser internado por causa disso? Tranquilo? Outra hipótese, gente. O adolescente recebe uma remissão extintiva, também cumulada com PSC por 4 horas. Depois de um tempo, surge o relatório dizendo que ele não está cumprindo a medida. O magistrado vai lá, intima o adolescente, fala, você tem que retomar o cumprimento e ele não retoma. Qual a consequência jurídica disso? O que vocês acham? Extintiva. Pode ser aplicada também, pode ser acumulada. Bom, nem estava com a resposta aqui, mas não tem consequência jurídica nenhuma. O processo está extinto, arquiva o processo e é isso aí. Beleza? Por isso que quase nunca aplicam remissão extintiva com medida, porque se o adolescente não quiser cumprir, ele não cumpre e acabou. Gente, remissão não importa reconhecimento com profissão de responsabilidade, ou seja, o adolescente aceitou a remissão, isso não quer dizer que ele é culpado por aquele ato infracional. Portanto, não prevalece para antecedentes. Essa é a norma expressa do ECA. O adolescente teve uma remissão, tem um processo depois lá na frente, um outro processo por outro ato infracional, ele não pode ser considerado reincidente, não pode ser considerado que ele tem maus antecedentes, porque ele teve uma remissão, não foi comprovada a responsabilidade dele por aquele ato infracional. Terceiro ponto, ela pode ser acumulada com medida não restritiva de liberdade, ou seja, não existe remissão com semi-liberdade ou com internação. Ela pode ser com liberdade assistida, pode ser com prestação de serviço à comunidade, pode ser com advertência. Não pode ser com semi nem com internação. Ela é condicionada ao consentimento do adolescente. Ao consentimento do adolescente do representante legal, ou seja, ele tem que concordar. Pode ser que ele não queira. Ele fala, não cometi esse ato, não vou aceitar remissão nenhuma e queira o processo. Se ele não quiser, se ele não aceitar, não pode ser aplicada a remissão. Essa súmula 108 do STJ diz o quê? A aplicação de medida socioeducativa adolescente pela parte de ato infracional é da competência exclusiva do juiz. Ou seja, quem pode aplicar medida
a remissão cumulada com medida é só o juiz, não o MP. Tranquilo até aqui? O MP não arquivou o inquérito e nem concedeu remissão. Qual que é a terceira opção dele? Oferecer representação. Então, o que é representação? É mais ou menos o que é a denúncia no Código de Processo Penal. Ele vai lá, denunciar aquele adolescente, pedir a instauração de processo e pedir uma aplicação de uma medida socioeducativa. Então, ele vai fazer uma petição com um breve resumo dos fatos, classificação do auto infracional, rol de testemunhas e pode, inclusive, ser feito oralmente, reduzindo a termo. A representação independe de prova pré-constituída de autoria e materialidade. Então, vamos ver isso com calma. Veja, ela independe de prova pré-constituída. Agora tem que ter indício de autoria e materialidade. A gente não pode ser representado sem nenhum elemento de que houve um ato infracional ou nenhum elemento de que foi ele. Você não precisa ter prova, cabal. Isso só vai ter ao final do processo. Mas tem que ter pelo menos indícios já naquele momento processual. Então, o promotor pegou o inquérito, tem que ter indícios de que houve um ato infracional, de que o adolescente foi o autor daquele ato. Gente, juiz recebeu a representação. Normas importantes. Primeira, como eu disse, o prazo máximo e improrrogável para a conclusão do procedimento, se o adolescente está internado provisoriamente, é de 45 dias. Só se ele estiver internado. Se ele não estiver internado, não tem prazo máximo. O que acontece se o adolescente está internado provisoriamente e o processo não acabou? Deu 45 dias. O adolescente tem que ser liberado. O processo vai continuar com ele em liberdade, mas ele tem que ser liberado. Veja só, o prazo é máximo e improrrogável. Então, não existe nenhuma hipótese que autorize que um adolescente fique mais de 45 dias internado provisoriamente por um ato infracional. Se o juiz dá a sentença prorrogando por mais 45 dias, é prisão ilegal e alega isso. Qualquer decisão do juiz dizendo que ele vai prorrogar é absurdamente ilegal. MP ofereceu representação. O que o juiz vai fazer? Ele vai designar uma audiência de apresentação, já vai ver ela com mais calma, e vai decidir sobre a decretação ou manutenção da internação. Então, o adolescente está em liberdade ou está internado provisoriamente, o juiz vai ter que decidir. Mantém ele em liberdade? Mantém ele internado? Tem que ser uma decisão fundamentada. Ele vai cientificar o adolescente pais e responsável sobre o teor da representação, ou seja, ele vai ser citado e vão ser notificados a comparecer a essa audiência. Esse parágrafo terceiro é importante. O adolescente não foi localizado. O juiz vai expedir mandado de busca e apreensão e vai deixar o processo sobrestado até que aquele adolescente seja localizado. Ou seja, tem que ter audiência de apresentação no processo. Se ele não for encontrado o adolescente, vai expedir mandado de busca e apreensão. Se o adolescente estiver internado, vai ser requisitado, ou seja, vai mandar uma ordem para a Fundação Casa, apresente o adolescente no dia tal. Então vamos lá, primeiro ponto importante. Essa notificação sobre o que é o ato que ele está sendo acusado, quais são os elementos, etc., tem que ser prévia à audiência, ou seja, ele não pode chegar lá no dia e assinar que está sendo citado, no dia da audiência. Tem que ser anterior, ele tem que saber exatamente sobre o que ele está sendo acusado. Segundo ponto importante, no procedimento não existe citação por edital, não existe citação por hora certa. Se ele não for localizado, diz a norma, vai ser sobrestado feito, vai ficar parado e pode ser expedido um mandado de busca e apreensão, que é como se fosse um mandado de prisão para adolescente. Mas não existem essas modalidades de citação que a gente tem em processos com adultos. Outro ponto importante, se o adolescente não foi encontrado, o juiz pode expedir mandado de busca e apreensão. E se ele foi citado e depois no curso do processo desapareceu? O ECA diz que vai ser expedida a condução coercitiva. Então, se o adolescente devidamente notificado não compareceu, o juiz vai expedir ordem de condução coercitiva. Então, tem essa diferenciação. Beleza? Gente, audiência de apresentação. Como é que funciona? O adolescente vai, pais e responsável, e vai ser ouvido pelo juiz. Então, ao contrário do processo penal, em que o interrogatório do réu é previsto como o último ato processual,
depois de todas as testemunhas de acusação, testemunha de defesa, todas as provas juntadas, ele vai ser ouvido? O sistema no ECA prevê o contrário. O primeiro ato processual, a primeira pessoa que vai ser ouvida é o adolescente, na audiência de apresentação. Nesse momento, o juiz já vai poder analisar remissão, por exemplo, vai ouvir o adolescente, se ele achar que as condições permitem, ele pode oferecer remissão. Esse parágrafo segundo tem uma questão importante, porque ele diz o quê? Sendo o fato grave, ou seja, passível de aplicação de medida de internação ou semi-liberdade, o juiz, caso o adolescente não tenha advogado, vai nomear defensor. Então veja que segundo o ECA, só se fosse fato grave. Se fosse um fato leve, o juiz nem precisaria nomear defensor, caso o adolescente não tenha. Mas isso aqui, evidentemente, é inconstitucional. Se tem o princípio da ampla defesa, toda pessoa processada tem direito à defesa. Então o adolescente, não importa se é o ato mais leve do mundo. Se ele está sendo processado, não tem defensor particular constituído, o juiz tem que nomear um defensor para ele. Depois de 3 dias da audiência de apresentação, no prazo de 3 dias, vai ter a defesa prévia com rol de testemunha, se o caso. Defesa prévia é mais ou menos o que tem no Código de Processo Penal também. O advogado já vai poder fazer uma primeira defesa do adolescente. Sobre o interrogatório, oitiva do adolescente, não tem normas específicas no ECA. Como vai ser, quais perguntas têm que ser feitas, etc. Então entende-se que dá para aplicar as normas do Código de Processo Penal. Como eu disse antes, tem que ter defesa em qualquer caso, não só para fato grave. Súmula 342 do STJ. O que ela diz? No procedimento para aplicação de medida substitutiva, ou seja, no procedimento de apuração de ato infracional, é nula a desistência de outras provas em face da confissão do adolescente. O que isso quer dizer? Que era uma prática muito comum, ainda é comum em alguns lugares. A oitiva do adolescente é o primeiro ato processual, certo? O adolescente chega, confessa, o que todo mundo faz? Ele confessou, o que a gente vai ficar ouvindo testemunha? Não precisa, já aplica a medida substitutiva direto, já condena e já aplica. O que a STJ está dizendo? É nulo, isso não pode acontecer. Não importa se o adolescente confessou exatamente tudo o que está na denúncia. Tem que ter uma outra audiência e tem que ter oitiva de testemunhas. Não dá para aplicar, para julgar procedente de representação só com base nessa confissão imediatamente após a confissão. Isso eram os famosos acordos, não sei se vocês já ouviram falar. Mas também não pode só pela confissão, se não tiver outras provas também não são suficientes. Mesma coisa para os adultos. Mesma regra. Claro que, isso não é tão levado a sério. Para a prova da defensoria, até do MP, que é importante saber. Tem uma recomendação das corregedorias, tanto no MP da defensoria, dizendo exatamente isso. Defensor e promotor não podem renunciar à instrução processual depois do adolescente confessar, ou seja, renunciar a qualquer outra prova e já aplicar a medida substitutiva. Tem que ter oitiva de mais testemunhas, tem que ter outras provas produzidas, não dá para aplicar uma medida só com base na confissão dele. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Mas se no final o juiz dá a medida substitutiva só com base na confissão, a sentença não tem nada. Se usar só essa prova. Aí pode pegar, por exemplo, a confissão no relatório disciplinar. Exatamente, tem 1000 coisas que tem que aplicar mais ou menos o que a gente pensa para adultos, A confissão não pode ser a única prova. Pode ser confessor, tem que ter outros elementos que embasam essa confissão. A confissão é uma prova como qualquer outra, não é a rainha das provas, ela é só uma prova. Mas de fato, vai ter sentença de todo jeito. Gente, audiência una, ou seja, pegar um dia só, ouvir todo mundo e já sentenciar. É possível? A jurisprudência entende que não. Isso constitui violação devido ao processo legal. Você tem que seguir o rito exatamente como está na lei. Tem apresentação, tem defesa prévia, depois vai ter audiência em continuação, ouvindo as testemunhas e aí vai ter sentença. Não pode ter audiência una, que seria ouvir o adolescente, ouvir as testemunhas e já sentencia tudo no mesmo dia. Mais ou menos como tem no Código de Processo Penal hoje, Hoje em dia você tenta fazer uma audiência una, ouve todo mundo e já sentencia. Audiência por videoconferência. Tem previsão específica, legal, para os adultos, não tem nada para adolescentes. Isso é um pouco polêmico, não conheço julgamentos ainda sobre isso, não conheço decisões judiciais, mas a meu ver dá para a gente alegar que isso é impossível. Não tem previsão legal, então a gente não sabe em que hipóteses é possível, como é que vai ser. Não cabe aplicar os adultos, porque um adolescente não vai se encaixar em nenhuma das hipóteses.
Exato, então você tinha que ter uma lei específica. Então não tem como aplicar. Mas isso eu não conheço discussão ainda de jurisprudencial. Porque as regras são muito específicas. Exato, tem um crime, tem não sei o quê. Então é isso. Às vezes a gente ouviu falar de que vão aplicar, mas eu também entendo que não dá para aplicar, porque tinha que ter um regulamento específico dizendo qual vai ser o caso, como vai ser, quais são as hipóteses. E mesmo assim, ainda dá para alegar que é inconstitucional. Né? Oitiva do adolescente ao final. A gente vê por aí de vez em quando, em alguns locais, aplicando a ordem do Código de Processo Penal. Ou seja, ao invés de ouvir o adolescente como o primeiro ato, ouve como o último ato, como é o processo penal para adultos. O que a gente tem assim para analisar dos dois lados? Em primeiro lugar, por que é importante o interrogatório como o último ato do processo? Porque para os adultos já está consolidado que o interrogatório não é só um meio de prova, ele é um meio de autodefesa. Então, o réu tem que saber exatamente o que tem de prova contra ele antes de ser ouvido, para que ele possa dizer, se defender daquela acusação. Então, o adolescente que é ouvido como o primeiro ato, ele nem sabe ainda o que tem de prova contra ele, porque ele é o primeiro a ser ouvido. Então, ele não sabe se a vítima vai reconhecer ele não sabe se os policiais vão lembrar do ato, não sabe de nada. E mesmo assim, ele já vai ter que decidir o que ele vai falar. Então, nesse ponto, o processo para os adultos é muito mais vantajoso. E essa questão, né? A análise probatória. Então, antes dele ser o defensor daquele adolescente, antes de você definir com ele qual vai ser a linha, o que é importante ele falar, o que não é, você tem que saber o que tem de prova. Se você não sabe o que tem de prova, não tem como você dizer para ele. Qual que é o outro lado? Primeiro, o devido processo legal, né? Óbvio, tem um processo previsto em lei, então a gente trazer um outro processo viola o devido processo legal. Segundo ponto, isso pode dificultar a remissão. O adolescente ser ouvido primeiro, às vezes ajuda porque você já aplica a remissão, então não tem que ficar marcando nas audiências e tal, então é um incentivo a você dar a remissão para o adolescente. Se você já ouviu todo mundo, veja, por que o juiz vai dar a remissão e já não sentencia de uma vez? Entendeu? Já está tudo pronto? Então, de certa forma, ouvir primeiro dá esse incentivo a ter uma remissão. Às vezes o juiz ouve o adolescente, enfim, analisa o caso concreto, já pode dar remissão. Se for no final, talvez dificulte. Que é uma questão importante. O STF, num julgamento recente, diz que o artigo 400 do CPP, que é o que diz a ordem em que vão ser ouvidas as testemunhas, o réu, etc., no processo penal, diz que isso se aplica para todos os procedimentos penais regidos por legislação especial. Ele estava falando da lei de tráfico de drogas, que tem também um procedimento específico, né? Só que ele não falou especificamente do ECA. Mas veja, o ECA traz um procedimento penal, é uma lei especial que traz um procedimento penal. Então, a princípio daria para a gente pegar esse julgamento do STF e dizer, olha, então se aplica a infância, vai se aplicar a oitiva ao final. Mas o STF não falou nada. Então, estou trazendo tudo isso mais para discussão. Caso, enfim, vocês sejam perguntados, vocês sabem de todos esses elementos, mas eu não conheço ainda a decisão judicial mantendo. A maioria das decisões dizem que não dá para ouvir ao final. E aí, se é bom ou não para o adolescente, fica muito variado. Não sei, tem essa discussão. Teve audiência de apresentação, teve defesa prévia, como é o próximo ato? Audiência em continuação. É a audiência onde você vai ouvir as testemunhas, ouvir a vítima, vai cumprir diligências, vai juntar o relatório da equipe interprofissional, MP vai falar, defensor vai falar, por 20 minutos cada um, e aí o juiz vai proferir decisão. Está dizendo aqui que vai ser juntado o relatório da equipe interprofissional, ou seja, o adolescente está internado na Fundação Casa, a equipe vai escrever um relatório, como ele está, como ele é, como é a relação com a família, se está na escola, se não está, se usa droga, se não usa, e vai colocar no processo. O que o STF diz? Falta do laudo não gera nulidade. Ou seja, se não tiver um laudo, não tem problema. Segundo ponto, o laudo diz, olha, esse menino é assim, assim, assado, então a gente acha que é importante uma medida em meio aberto. O juiz tem que aplicar medida em meio aberto? O juiz entende, isso aí entende em geral, né? Em qualquer questão que tenha perícia técnica, a palavra de profissionais, entende que o juiz não está adstrito ao laudo. Ou seja, ele vai ter que levar aquilo em consideração, porém ele não tem que aplicar exatamente o que está dito no laudo. Então, laudo técnico diz, tem que internar ou tem que dar uma liberdade assistida, o juiz não precisa seguir o que está escrito. Óbvio que ele tem que levar aquilo em consideração. Óbvio que se você está defendendo o adolescente, relatório diz meio aberto, o juiz aplica meio fechado,
Primeiro que o juiz tem que fundamentar muito bem. Segundo que você vai ter um argumento muito forte no recurso de apelação. Vai dizer, olha, a equipe técnica está dizendo aqui que nesse caso o melhor é uma medida de meio aberto. Gente, sentença, vamos lá. O juiz verificou que houve a prática de ato infracional, foi o adolescente que praticou aquele adolescente. Ele vai então, ele poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. E aí tem as medidas. Então, primeiro ponto, verificada a prática de ato infracional. Lembra que a gente discutiu lá atrás, o período tutelar, que o juiz podia aplicar, podia internar na FEBEM até uma criança ou adolescente que tivesse uma situação difícil, não importava se ele tinha praticado ato infracional ou não. Não é que isso não existe mais. Só pode ser aplicada a medida socioeducativa para quem pratica, para adolescente que pratica ato infracional. Só que está expresso aqui mais uma vez. Outro ponto importante, o juiz poderá aplicar as medidas. Veja que no Código de Processo Penal, se o juiz considerar que houve um crime, ele não tem a escolha de poderá aplicar a pena ou não poderá aplicar a pena. Ele tem que aplicar. Aqui, o juiz poderá. Ou seja, ele verificou que houve a prática de ato infracional. Ele precisa necessariamente aplicar alguma medida? Não. Ele poderá aplicar. Quais são as medidas? Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Pois eu recomendo que vocês deem uma lida. O ECA diz um monte de coisa específica sobre cada uma dessas medidas, como que tem que ser, quais são os critérios, etc. Vale a pena dar uma lida. Segundo ponto que é importante, inciso 7. Qualquer uma das medidas previstas no artigo 101. Quais são as medidas previstas no artigo 101? Medidas protetivas. Ou seja, o adolescente praticou um ato infracional, ele vai ter que receber uma medida socioeducativa? Não necessariamente. O juiz pode aplicar só uma medida protetiva, por exemplo, escolarização compulsória, encaminhar para um tratamento por questão de drogadição. Então, mesmo que o adolescente tenha praticado um ato infracional, o juiz pode aplicar simplesmente uma medida protetiva se o juiz achar que é a medida mais adequada. Mas quando o juiz coloca a obrigação para os pais, às vezes, frequentar casos ou algo do gênero? Dentre as medidas, tem medida que pode ser aplicada ao pai. Essa que eu pensei. Então sim. Vamos lá, parágrafo 1º. Como é que ele vai decidir qual medida vai ter que ser aplicada? Tem que levar em consideração a capacidade do adolescente cumprir a medida, circunstâncias e gravidade da infração. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Então a lei está dizendo exatamente o que ele tem que levar em consideração. Capacidade de cumprir as circunstâncias e a gravidade da infração. Pode aplicar medida socioeducativa de internação só por causa da gravidade da infração? Ah, até grave, tem que dar internação? Não. Ok, ele tem que olhar tudo isso aqui. Segundo ponto, tem aplicação de medida de prestação de serviço à comunidade, como de adulto. Agora, isso não significa trabalho forçado. Então, não é para aplicar a medida de prestação de serviço à comunidade, o adolescente, sei lá, fica... Ou uma medida que não tem nada a ver, então vai ficar varrendo a rua, sei lá, uma coisa do tipo. Não, tem que ser uma medida que tem um cunho pedagógico. Então, essa medida tem que ser analisada uma que traga alguma coisa para aquele adolescente em termos em termos socioeducativos, né, de reintegração social. Não pode ser só uma punição, uma coisa humilhante, uma tarefa repetitiva humilhante só para punir, para ele aprender a lição. Não, nada disso. Prestação de serviço à comunidade é uma medida socioeducativa. Isso aqui é importante, a gente vai discutir mais na próxima aula. Mas já tenho em mente, o adolescente que tenha deficiência ou doença mental tem que ter um tratamento individual especializado em local adequado às suas condições. Então, se o adolescente tem alguma questão de sofrimento mental, tem algum distúrbio, ele tem que ter um tratamento individual e especializado. Beleza? Aplica esse capítulo disposto no artigo 99 e 100, a gente vai ver daqui a pouquinho isso. 114. A aplicação das medidas do 2 ao 6, ou seja, todas menos advertência, pressupõe a existência de prova suficiente de autoria e materialidade da infração. Ou seja, novamente, não dá para aplicar medida socioeducativa sem que tenha um ato infracional e que o adolescente tenha cometido aquele ato infracional. No Código de Menores, o juiz podia aplicar medida de cunho punitivo até quando ele absolvia o adolescente. Então, o adolescente era processado. Ele falava, o adolescente realmente não cumpriu, mas ele precisa de uma internação e internava. Isso não é possível.
que diz o parágrafo único? Em relação à advertência, você pode aplicar quando tiver só prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, ou seja, você não precisaria prova de autoria. Isso me parece inconstitucional. Se é uma medida socioeducativa, você tem que ter as duas coisas, prova da materialidade e prova da autoria. Beleza? Mas o que o ECA diz textualmente? Segundo o ECA, só indícios são suficientes. Me parece inconstitucional essa previsão. A advertência gera incidência? Gera medida socioeducativa. Gente, é possível aplicar duas medidas socioeducativas em razão de um único ato infracional? Então, o juiz aplica liberdade assistida de prestação de serviço à comunidade? Todo mundo acha que sim? Ou isso é bis in idem? Então lá, lembra que eu falei que falava as medidas socioeducativas se aplicam ao artigo 99 100? O que diz o artigo 99? Está falando das medidas protetivas. Ela pode ser aplicada isolada ou cumulativamente e pode ser substituída a qualquer tempo. Sobre esses substituídos aqui, a gente vai ver com mais calma na execução. Então, por enquanto, a gente não vai discutir. Mas o que ele está dizendo aqui? Pode ser aplicada isolada ou cumulativamente. Então, pode aplicar. Meio aberto ou cabe fechado? Aí vai ser uma questão de compatibilidade. Então, por exemplo, semi-liberdade e prestação de serviço à comunidade são compatíveis. Então, muitas vezes são aplicadas. Agora, internação é incompatível. Ou semi-liberdade e LA também não faz o menor sentido. Então tem essa questão. Mas a princípio o ECA autoriza, pode aplicar cumulativamente mais de uma medida para um ato infracional só. Artigo 100, que é outro que o ECA disse que se aplica para as medidas socioeducativas. Então, primeiro ponto, vamos lá. Na aplicação das medidas, o que você vai levar em conta? Você vai levar em conta as necessidades pedagógicas e vai escolher preferencialmente aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Então, primeiro ponto, tem que levar em conta a necessidade pedagógica, não pode ser unicamente punitiva. O juiz não pode aplicar uma medida unicamente, foi um ato, não pode ficar impune, a questão da impunidade, blá blá blá. Não. Tem que ter um conteúdo pedagógico. Então, você tem que analisar porque o adolescente falar essa medida vai ser importante para ele, em termos pedagógicos, por causa disso, disso, disso. Se não for, não pode aplicar a medida. Segundo ponto, ele diz aqui expressamente, tem que escolher preferencialmente aquela que vai fortalecer vínculos familiares e comunitários. Gente, medida que priva de liberdade vai necessariamente enfraquecer vínculo familiar e comunitário. O adolescente não vai estar com a família e com a comunidade, ele vai estar internado. Então, mais uma vez, o ECA reforça a excepcionalidade das medidas privativas de liberdade. Tem que sempre dar preferência para aquelas que são cumpridas no próprio seio familiar da comunidade. Então, liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, advertência, isso sempre tem que ter prioridade em relação à internação. Continuando, artigo 100. São também princípios que regem a aplicação das medidas. Então, em primeiro lugar, você tem que considerar a criança e adolescente como sujeito de direitos. O que ele vai dizer? Criança e adolescente são titulares dos direitos previstos nesta e em outra lei, bem como na Constituição Federal. Ou seja, o juiz, na hora de aplicar a medida, tem que ter plena ciência de que o adolescente é sujeito de direitos e, portanto, é titular de todos os direitos previstos no ECA, previstos na Constituição Federal, previstos em todas as leis que dizem que trazem algum direito. Então, isso não pode ser ignorado. Mais uma norma que reforça a superação do período tutelar. Naquela época não era sujeito de direito, era um objeto de intervenção. Lembra que a gente discutiu? Hoje em dia ela é sujeito de direitos. Segundo princípio, proteção integral e prioritária. Então vamos lá. A interpretação de toda e qualquer norma contida nessa lei deve ser voltada à proteção integral do adolescente e proteção prioritária dos seus direitos. Então não pode fazer uma interpretação do ECA que gere restrição de direito do adolescente ou que não represente o respeito à proteção integral. Então, todas as normas do ECA tem que ter... Como que você vai fazer a interpretação das normas do ECA na hora de aplicar uma medida? Simples. Você vai ter que sempre pensar na proteção integral daquele adolescente. Beleza? Terceiro princípio. Responsabilidade primária e solidária do poder público. Essa é mais para protetivas. Mas as 3 esferas de governo têm responsabilidade em relação aos direitos dos adolescentes. Quarto princípio.
interesse superior da criança e do adolescente. Então, a intervenção tem que atender prioritariamente os interesses do adolescente. Claro que você vai levar em consideração outros direitos ou interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto. Então, se a gente tem uma discussão, direitos do adolescente, segurança pública, qual que vai prevalecer? Direito do adolescente. Sempre. Isso significa que a gente não vai levar em consideração os outros direitos e princípios? Não, vão ser levados em consideração. Mas na hora da gente pesar, qual que vai ter que pesar sempre mais? Qual que vai ter sempre mais força? Sempre os interesses e os direitos do adolescente. Isso é muito comum nas sentenças, formulações referentes à segurança pública, direito das outras pessoas, a segurança, blá blá blá. Se você tiver conflito dos dois, o que prevalece é o do adolescente. Claro que você leva em consideração também os outros, como, por exemplo, a segurança pública. O ECA também traz a privacidade. Então, sempre que você está aplicando uma medida socioeducativa, você tem que pensar sempre no respeito à intimidade, imagem e reserva da vida privada. Isso é muito importante. Você não pode ficar divulgando a imagem do adolescente. Então, tem norma expressa sobre isso, acho que vocês vão ver até na parte civil, sobre divulgação de ato infracional. A mídia não pode divulgar foto do adolescente, nome do adolescente. Você não pode aplicar uma medida socioeducativa que expõe a intimidade do adolescente. Sempre tem que tomar cuidado para ele não ficar estigmatizado, né, como adolescente que cometeu ato infracional. Tudo isso tem que ser levado sempre em consideração. Então, exemplo, vamos lá, sobre princípios ainda. Em 2015, um adolescente com 14 anos de idade cometeu ato infracional equiparado ao crime de tráfico. Ele só foi localizado em 2019. Até lá ele ficou desaparecido. Ele foi ouvido em juízo e ele falou, olha, já completei 18 anos, trabalho, inclusive estou fazendo curso superior. O juiz olhou, viu que ele tinha um monte de antecedentes e aplicou medida de internação. O que vocês acham que o juiz violou de princípios? Vai falar menor, hein, gente? Pelo amor de Deus. Isso aí zera a sua questão. Vou trazer 3 pontos, claro que tem vários, todos que vocês trouxeram são importantes. Mas tem 3 aqui que me parecem fundamentais para a gente discutir isso. Primeiro, intervenção precoce. Assim que você tem uma situação, a autoridade tem que intervir. Não dá para intervir depois de 3, 4 anos, 5 anos, falando que é para o interesse do adolescente. Tinha que ter intervido naquele momento, se ele estava em uma situação de risco ou de qualquer coisa do tipo. Segundo ponto, intervenção mínima. Tem que sempre aplicar o mínimo que seja necessário para garantir os direitos daquele adolescente. Então, se uma medida de liberdade assistida é suficiente, não pode aplicar uma medida mais grave. É intervenção mínima. Sempre o mínimo que for suficiente é o que tem que ser aplicado. Você não pode aplicar mais do que aquilo. Então, naquele caso, será que não era suficiente uma liberdade assistida ou uma advertência? Já faz tanto tempo, entendeu? Ou será que precisava internar depois de tanto tempo? Terceiro ponto, proporcionalidade e atualidade. Então, proporcionalidade tem que ser proporcional ao ato. Então, tráfico de drogas não tem violência nem grave ameaça contra a pessoa. Será que é proporcional aplicar uma medida privativa de liberdade? Segundo ponto, atualidade, que é bem parecido com a intervenção precoce. A medida tem que ser atual. Qual o sentido pedagógico de você aplicar uma punição para um adolescente depois de 4 anos? Menino de 15 anos, com 18 anos, já outra pessoa, já é adulto. Então, assim, viola a atualidade. Então, olha o que diz o ECA. A intervenção tem que ser necessária e adequada e tem que analisar o momento em que a decisão é tomada. Ela tem que ser atual. Você não pode falar, naquela época ele tinha antecedentes, estava fora da escola, blá, blá, blá. Não, você tem que analisar o momento em que você está aplicando a medida. Tanto que a gente vai ver, a medida ela tem que ser reavaliada e ela pode ser reavaliada a qualquer momento, quando tiver em cumprimento a medida. Você sempre tem que analisar como o adolescente está naquele momento, não como ele era no passado. Beleza, gente? Outros princípios importantes estão a responsabilidade dos pais. Sempre tem que pensar numa medida que ajude os pais também a se responsabilizarem, não com um sentido punitivo, mas de você, enfim, promover os direitos daquela família. De repente, o pai ou a mãe não estão conseguindo
enfim, lidar muito bem com o adolescente, tem alguma questão ali, às vezes, né, a mãe está desempregada há muito tempo, sei lá, qualquer coisa do tipo, você tem que analisar isso. Como é que está essa família? Dá para a gente aplicar uma medida que ajude também os pais a resolver essa situação? Prevalência da família. Tem que ser dada prevalência às medidas que mantenham o adolescente com sua família natural, tanto na protetiva como na medida socioeducativa. Obrigatoriedade de informação. Lembre, o adolescente é sujeito de direitos, ele sempre tem que saber o que está acontecendo. Não pode ter um processo que o adolescente não tenha a menor ideia do que está acontecendo. Ele tem que saber exatamente o que está acontecendo. Do que ele está sendo acusado, qual é o ato infracional, quais são os momentos processuais que vão ter para o futuro, quais são os momentos que já tiveram. Ele tem que saber exatamente. Outro ponto, oitiva obrigatória e participação. Se ele é sujeito de direitos, ele sempre tem que ser ouvido, sempre tem que ter direito de manifestar a sua opinião, a sua vontade e tem que participar dos atos. Pode ser com os pais, pode ser em separado, mas se ele é sujeito de direitos, ele não é um objeto. Lembram? No período tutelar ele era um objeto. Se ele é um objeto, não tem que falar o que ele quer, não tem que dar opinião, não tem que saber o que está acontecendo. O juiz aplica a medida que for adequada e ponto final. Se ele é sujeito de direitos, ele tem que ser ouvido, tem que participar, tem que saber o que está acontecendo. Tranquilo? A gente falar um pouquinho sobre a medida de internação, porque é a que mais dá discussão. Vamos lá. Quando que o juiz pode aplicar a medida de internação? Vejam o que o ECA diz. A medida de internação só poderá ser aplicada quando? Ele dá 3 exemplos. Então, ela só pode ser aplicada quando você tem alguma das hipóteses previstas nesses 3 incisos. Quais são as hipóteses? 1. Ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Então, vamos lá. Violência ou um furto em que, por exemplo, explodem um caixa eletrônico ou arrombam o vidro de um carro. Isso tem violência. Porém, tem que ser violência contra a pessoa, não pode ser violência contra a coisa, para estar nesse inciso 1. Beleza? Hipótese. Reiteração no cometimento de outras infrações graves. Então, se o adolescente é primário, por exemplo, ele não pode ser encaixado aqui para ser internado. Terceira possibilidade, descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente exposta. Essa é a chamada internação-sanção. A gente vai discutir ela mais para frente no processo de execução. Então, gente, tem essas 3 hipóteses aqui. É possível aplicar em alguma outra hipótese? Não é possível. O que o ECA está dizendo? Reitero. A medida só pode ser aplicada quando você tem um desses 3. Mas no tráfico de drogas eles aplicam internação. Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Professor, o conceito de infração grave aí seria o mesmo que é com o penal? É bem subjetivo, cara. É bem subjetivo. Então, muita gente vai falar que tráfico é uma infração grave. A maioria das pessoas. Às vezes tem um furto, qualquer coisa do tipo. Fala que também tem uma jurisprudência, acho que é de 4 medidas. Então, eu vou falar um pouco disso também. Tudo isso tem discussão. Daqui a pouquinho a gente entra. Essa interação do inciso 3, que é a internação-sanção, ela não pode ser superior a 3 meses. Mas isso a gente vai ver com mais calma no processo de execução. Importantíssimo. Em nenhuma hipótese você aplica internação se houver outra medida adequada. Então, ou seja, a internação ela é sempre subsidiária, ela é sempre a última ratio. Se a medida de liberdade assistida, semi-liberdade, advertência, proteção de serviço à comunidade são adequadas, não pode aplicar a internação. Então, o juiz só pode aplicar a internação quando ela for a única que ele considerar adequada para aquele caso. Agora vamos para as tretas. Reiteração. Tem uma grande divergência judicial, especialmente em relação ao tráfico, né? Que é atualmente 45% dos adolescentes internados na Fundação Casa estão internados por tráfico de drogas. Então, assim, diz o ECA que é só reiteração. No Tribunal de Justiça a gente vê um monte de julgado de adolescente primário que nunca reiterou e mesmo assim eles aplicam internação. Já vi até, é bastante comum, acórdão inclusive, dizendo que tráfico de drogas é um ato infracional cometido mediante violência contra a sociedade. O que, convenhamos, é um absurdo. O ato tem que ser violência ou grave ameaça contra a pessoa.
certo? Todo ato infracional, todo crime é uma violência contra a sociedade, senão não tinha por que ter esse inciso, certo? Se qualquer ato infracional vai justificar a internação. Mas enfim, súmula 492 do STJ, o que ele vai dizer? O ato infracional, o tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente. Então assim, essa súmula, sinceramente, além dela meio que repetir a lei, ela ainda repete de um jeito pior. Porque ela diz o quê? Por si só. Então, se ele cometeu ato infracional e está fora da escola, não é por si só, tem outro motivo. Então, essa súmula é bem ruim no final das contas. A ideia era meio que reforçar o que diz o ECA, mas ela amplia as hipóteses de internação. Qualquer outro motivo que o juiz encontre naquele momento para aplicar a internação, ele vai usar. Não é por si só, não é só porque ele praticou o ato de tráfico, é porque ele estava fora da escola, é porque ele usa drogas, etc. Então, isso tem uma discussão grande. Sobre a reiteração, gente, isso aí também é super polêmico. Lá atrás, a jurisprudência dizia que o quê? Reiteração era 3 atos. Qual que era a discussão? Se o ECA não usou a palavra reincidência, que é o que a gente tem um conceito, né, no penal, reincidência, você comete um crime, é condenado, transita em julgado, comete outro crime, você é reincidente. Isso significa, é o que se interpretou naquela época, que, portanto, não é só um ato, são 2 atos com trânsito em julgado anterior. Você cometeu 2 atos, no terceiro é reiteração, pode internar. Mas hoje em dia tem uma grande divergência, uma grande confusão. Em geral, o STJ vem entendendo que só um ato anterior já é suficiente, já configura a reiteração. E aí vai ter um monte de outros, né? Como eu disse, vai ter um monte de acórdão dizendo que tudo bem internar um menino acusado de tráfico primário, por causa das circunstâncias do caso concreto, necessidades pedagógicas, falta de respaldo familiar. O que é isso, gente? Isso é um dos grandes remanescentes do período tutelar. Isso é exatamente o que era feito naquela época. Aplicava a medida fora do que estava escrito na lei. Por quê? Porque é bom para o adolescente, porque é pedagógico, porque ele precisa de uma intervenção do Estado, ele está fora da escola, etc. Então, assim, isso é exatamente o que a gente viveu por 60 anos no Brasil, que é mantido. Infelizmente, não superamos, portanto, o período tutelar. Algumas normas também importantes. Ele diz o quê? Que a intimação da sentença que aplica internação ou semi é para o adolescente e seu defensor. Se não encontrar o adolescente, vai ser para os pais ou para o responsável. Se for uma outra medida que não internação ou semi, só defensor. Se o adolescente for intimado, ele vai dizer se quer recorrer ou não. Então, primeiro ponto, gente. Embora o ECA diga que só precisa ser adolescente e defensor nesses casos, semi ou internação, isso é uma violação à ampla defesa, né? Qualquer medida que você aplicar, você tem que intimar o adolescente para ele saber. Pode ser advertência, LA, qualquer coisa do tipo. Então, isso me parece que viola a ampla defesa. Segundo ponto. Se o adolescente diz que não quer recorrer, o defensor quer recorrer. Ou se o defensor diz que acha que não tem que recorrer, o adolescente diz que quer recorrer. Sempre prevalece o desejo de recorrer, nesse caso. Sempre. Então, o defensor acha que não precisa recorrer, mas o adolescente foi lá, quero recorrer, tem que ter recurso. Ou então, o adolescente falou, não precisa recorrer, mas o defensor acha que tem que ter recurso, prevalece o desejo de recorrer, independentemente de quem venha. O problema de não dar intimação é que muitas vezes no atendimento pegava adolescente que nem sabia que tinha uma medida. Exatamente. Já estava em descumprimento. É um absurdo. É um absurdo. Porque quando não foi intimado... Exatamente, é um absurdo. Ele tem que saber o que... que tava tudo ok. Ele tem que saber o que aconteceu. Lembra lá, ele tem direito à informação. Ele é sujeito de direitos, ele não é objeto. Porque é muito processo na conselheira de algum defensor E é direito dele, assim, ele tem que saber. É ele que está sendo condenado, certo? Não é o defensor. Ele que tem que saber o que aconteceu. Gente, recursos. O que diz o ECA? Procedimento da infância e juventude, inclusive da execução, aplica o sistema recursal do CPC. Então lembra lá atrás que eu falei que aplicava o CPP subsidiariamente no processo infracional? Nos recursos não. Nos recursos aplica o CPC. O que tem de diferente? Recurso é interposto independentemente de preparo. Prazo, MPI e defesa, sempre de 10 dias.
Recurso tem preferência de julgamento. Eu deixei as partes revogadas, principalmente por isso aqui que a gente vai ver daqui a pouco. O que dizia o ECA naquela época, antes da revogação da lei de 2009? A apelação vai ser recebida em efeito devolutivo. E aí o juiz pode conferir efeito suspensivo nesses casos aqui, adoção por estrangeiros, ou quando ele achar que tem perigo de dano irreparável, etc. Ou seja, qualquer regra. Recurso tem efeito só devolutivo. Só vai ter suspensivo nesses casos. Vocês já viram no processo civil essa discussão, né? Efeito devolutivo e suspensivo. É tranquilo quanto a isso? Outra especificidade, tem juízo de retratação, no prazo de 5 dias. Então isso o ECA prevê. O juiz, quando recebe um recurso, antes de mandar para o tribunal, ele pode voltar atrás e mudar a decisão dele. Se ele mantiver a decisão, vai para o tribunal. Então vamos lá, gente. Desses pontos aí, ó. Então vamos lá. Recursos. Aplica-se o CPC. Beleza? A gente está falando de um processo que é um processo penal juvenil, porém aplica-se CPC. Prazo para recurso. 10 dias, porque o ECA prevê expressamente 10 dias, salvo embargo de declaração. Mesmo tendo prazo específico, defensoria tem prazo em dobro. O que o CPC mudou? Contagem em dias úteis. Então isso agora se aplica também para o ECA. Peculiaridade, vai ter juízo de retratação. A apelação em geral não tem juízo de retratação. Mas no ECA tem, previsão expressa. E aí efeitos. Originalmente era só efeito devolutivo, não tinha efeito suspensivo, salvo adoção por estrangeiro ou quando o juiz entendesse que tinha perigo de dano irreparável ou difícil reparação. Essa é a norma que foi revogada em 2009, que era o inciso 6. A norma foi revogada. Qual que é a norma que diz? Se a norma foi revogada, o que a gente aplica subsidiariamente nos recursos? O que o ECA diz? CPC. Então vamos lá no CPC ver o que diz sobre efeitos. Ó, 198, aplica-se o CPC. Quis o CPC no artigo 1012, a apelação tem efeito suspensivo. Exatamente. O que isso quer dizer? O juiz aplicou uma mediação educativa. O defensor apelou, a apelação tem efeito suspensivo. Não pode cumprir, certo? Teria que esperar o trânsito em julgado. É isso que quer dizer o efeito suspensivo. Mas a jurisprudência entende, de maneira pacífica, que dá para aplicar a medida socioeducativa imediatamente, como se fosse meio que uma antecipação de tutela, por causa dos princípios da atualidade e da intervenção precoce. Então, se tem esses dois princípios no ECA, a jurisprudência vai dizer, não se aplica, muito embora, se a gente for fazer análise legal, tem efeito suspensivo, dá para aplicar sim, porque a medida tem que ser atual e tem que ser precoce, não dá para esperar o trânsito ser julgado. Tranquilo? Alguma dúvida? Gente, último ponto. Lei do depoimento especial. Não sei se vocês já tiveram contato com essa lei. Está no edital, acho que vale a pena ler. É uma lei recente, está dando muita polêmica, traz um monte de coisa específica. Enfim, está dando muito problema. Acho que pode ser cobrado aí. Qual que é o objetivo dessa lei? Ela trata de como tem que depor criança e adolescente que seja vítima de violência. Então ela vai trazer um monte de normas específicas sobre como essas crianças e adolescentes têm que ser ouvidos. Qual que é o objetivo, né, que a lei diz? Evitar revitimização. Por quê? O que é revitimização? Imagina só, uma criança foi abusada sexualmente. Aí ela vai contar isso, sei lá, para a mãe dela. Aí a mãe vai na delegacia. Ela vai contar de novo para o delegado. Aí vai ter um processo. Aí ela vai contar de novo para o juiz. Então veja, cada vez que ela está contando aquilo, ela está meio que revivendo todo aquele trauma. Então qual é o objetivo dessa lei? Não, a gente tem que reduzir. Ela não pode ficar sendo ouvida tantas vezes sobre o fato, porque isso aí é prejudicial para ela. Então esse é o objetivo. Evitar revitimização. Oi? Até mesmo a forma como eles abordam a criança. Exatamente. E é isso, produzir prova com maior qualidade. Então não um juiz, um promotor, um defensor que não tem preparo nenhum para falar com uma criança, né? Isso pode ser uma violência. Então o objetivo é ter maior efetividade, inclusive, do processo penal, produzir prova com mais qualidade. A lei garante direito ao silêncio e livre narrativo, isso é importante. Se a criança ou adolescente não quiser falar, ela tem direito a ficar em silêncio. Então assim, ela foi vítima de um crime.
sei lá, o pai dela cometeu esse crime contra ela, mas ela não quer falar, ela tem direito a ficar em silêncio. Ninguém pode obrigar ela a depor. Beleza? Segundo direito garantido, livre narrativa. Não sei se vocês já tiveram experiência desagradável de acompanhar alguma audiência de criança vítima de abuso sexual, alguma coisa. Muitas vezes o que acontece? Ocorre justamente o oposto da livre narrativa, né? Que é uma narrativa sugestionada. Então assim, você estava lá naquele dia? E a criança fala, estava. Seu pai fez isso com você? Ei, seu padrasto fez isso com você? Fez, então ela só fica concordando. Então assim, qual que é enfim, a qualidade dessa prova, né? Se a criança só concordando, ela pode estar sendo sugestionada. Então a lei diz não, tem que ter livre narrativa. Ela vai lá e fala o que ela quiser, do jeito que ela quiser, como ela quiser. A lei tenta fazer com quê? Que o depoimento seja prestado perante profissionais, que sejam mais preparados. E aí os problemas. Um depoimento que antes era dispensável, né? No processo penal, vocês lembram que ele fala que criança jovem ela é meramente ouvinte, né? Não é testemunha. Agora, essa lei, ela incentiva que seja feito o depoimento dessa criança, que é bastante problemático. Imagina uma criancinha muito pequena tendo que ser ouvida. Segundo ponto, uma criança muito nova, ela não consegue elaborar uma narrativa coerente sobre o que aconteceu. Então é muito complicado você usar isso como prova para condenar alguém, mesmo que tenha acontecido alguma coisa. Uma criança nova ela não vai saber explicar exatamente o que aconteceu, como aconteceu, ela pode fantasiar, enfim. É muito complicado. E essa lei ela está incentivando isso, né? Porque se antes todo mundo ficava meio com receio, agora que tem uma lei específica, é capaz que isso ocorra com muito mais frequência. A lei vai falar também que, nesses casos, no caso principalmente no caso de abuso sexual, tem que ser feita colheita antecipada de provas e não pode ter nova inquirição. Então, sabe no CPP que diz sobre a colheita antecipada, quando tem receio de que a vítima possa falecer ou a prova possa se perder? Nessa lei, em caso de abuso sexual, ela é obrigatória e não pode haver nova inquirição. Então, se o objetivo é evitar revitimização, ela não pode ser ouvida de novo. Mas pensa só, ela vai ser ouvida uma vez lá atrás, não tem nem denúncia ainda, eu tive antecipado. Depois de colher todas as provas, surge alguma dúvida. Pode ouvi-la de novo? A lei diz que não. Isso é complicado. Como é que o réu pode se defender se de repente surgir alguma dúvida específica, alguma questão que tem que ser perguntada para aquela criança novamente? Segundo ponto, essa lei, de certa forma, ela traz a tutela penal como se fosse um direito da criança e adolescente vítima. Ou seja, a lei está dizendo que é bacana você buscar a condenação da pessoa que é acusada daquele crime, porque isso você está tutelando a criança e o adolescente. Então ela tira um pouco o foco de medida protetiva, das medidas que efetivamente vão trazer alguma coisa, e foca na medida punitiva. Então é como se a tutela penal, ou seja, prender a pessoa que cometeu aquele crime, fosse uma tutela efetiva do direito daquela criança. E um outro ponto polêmico, que ela fala muito sobre a oitiva dessa criança pelos profissionais da rede de proteção. Então a mãe leva a criança na OBS, no conselho tutelar. Só que veja, esses agentes que deveriam só pensar na proteção da criança acabam sendo meio que uns agentes de investigação, porque a oitiva perante eles já vai ser uma oitiva para produzir provas contra aquele réu. Então, assim, leiam essa lei, tenham isso aqui, esses pontos em mente, porque são polêmicas importantes sobre essa lei. A lei é curtinha e está dando muito problema, enfim. E é isso, gente. Vocês ficaram com alguma dúvida sobre o processo de conhecimento? Mais alguma coisa que vocês queiram falar? É da internação sanção. O 122 do ECA vai trazer 3 hipóteses de internação. Ato mediante violência ou grave ameaça à pessoa, reiteração no cometimento de outras infrações graves, ou descumprimento reiterado e injustificado de medida socioeducativa anteriormente aplicada. A gente vai tratar disso especificamente na aula de execução de medida. Mas o que é essa internação? O adolescente foi condenado a cumprir uma medida socioeducativa. Está descumprindo reiteradamente e injustificadamente. Ou seja, ele está descumprindo várias vezes e não tem motivo. O juiz pode aplicar a internação, que é a chamada internação-sanção. Só que não é a mesma internação da medida socioeducativa. Não é a mesma de quando ele é considerado culpado por um auto infracional. Essa internação-sanção ela vai durar no máximo 3 meses. Então esse prazo é específico para essa internação-sanção. A gente vai ver com mais calma todas as discussões sobre isso na próxima aula. Mas na prática, essa
Mesmo lugar, mas ela é diferente porque ela é no máximo de 3 meses, enquanto a internação ela é pelo prazo mínimo de 6 meses, mas é a mesma Fundação Casa. Tem unidade específica aqui em São Paulo para sanção, é separado, mas é a mesma medida, assim, em tese. Tem essas diferenças, mas ele vai para o mesmo lugar. Mas para a definitiva, né? Não é provisória, porque a provisória é específico só para isso. Então depende, a unidade feminina provisória é a mesma que cumpre sanção. Masculino é separado. Mais alguém? Tem a mente da socioeducativa e a de proteção. A proteção criança e a socioeducativa é criança e adolescente. Contrário. Protetiva, criança e adolescente. Socioeducativa, só adolescente. E a idade de criança até 12... Criança até 12 anos incompletos, ou seja, até 11 anos e 11 meses. E adolescente de 12 a 18, com a possibilidade de aplicação até os 21 anos, lá naquelas hipóteses do comecinho do ECA, artigo 2º, salvo engano. Mais alguém? Então é isso, gente. Valeu.